Boa tarde a todos, telespectadores da GTR News. Hoje temos a honra de trazer mais um conteúdo novo. Pedimos a todos que sintam-se abençoados e prestem bastante atenção. Hoje temos a honra de receber um servo de Deus comprometido com a mensagem da última da hora, que nos vai falar um pouco de como o Estado tem atuado nas novas medidas sobre as nossas igrejas. Digo já para todos, sejam todos bem-vindos e vamos passar a palavra ao pastor para uma breve apresentação. Muito obrigado a GPR News e, em particular, a nossa preciosa irmã Zoe. E para mim é um privilégio, primeiro, agradecer-lhes por esse convite que me é feito. Eu sou o pastor Alfredo Sandemba Batista. Temos feito um trabalho missionário, lá temos algumas igrejas, quer na Willa, quanto no Cunene, e agora uma igreja em Luanda também. E somos desta maravilhosa mensagem pregada pelo irmão Brandon, a mensagem do último tempo. Obrigado. Bem, como já ouvimos, o pastor apresentou-se e nós vamos começar com o nosso roteiro, que a primeira questão gostaríamos de saber como é que foi que o pastor conheceu a mensagem. Poderia nos contar de uma forma breve a sua história do primeiro contato com esta mensagem? Bom, resumidamente, eu venho a pregar já muito novo, no mundo denominacional, na verdade. Penso aos meus 15 anos. E fizeram-me chegar uma das pregações de Mombrana, em 2007, intitulada Semente da Discrepância. Eu já era, na altura, pregador pentecostal. Eu fui me alimentando muito desta fita, desta pregação, e aquilo mudou completamente a minha maneira de olhar o que eu pregava, a visão da Bíblia. Sou do Ambo, quando vim para cá, do Bango, em 2009, encontrei-me fui colega, na verdade, de uma irmã, cujo pai já cria na mensagem, e este ofereceu-me muitas brochuras. E aí passei a ler muito. E ainda como pentecostal, pastor, eu fui pregando aquilo que eu lia, né? Mas depois isso criou uma confusão dentro da igreja. Tive de sair, tive um pequeno grupo. Quando comecei a conhecer os pastores da mensagem, em particular o pastor Job, então fui visitar a sua igreja e daí eu entendi que eu precisava sentar mais um pouquinho para conhecer profundamente esta mensagem, além do que eu já estava a ler. Foi aí que nós sentamos um pouquinho mais, até em 2013, quando voltamos outra vez ao púlpito. É mais ou menos assim. Muito bom. Qual tem sido o enfoque principal do seu ministério, segundo a mensagem pregada pelo profeta William Maino Branco? Pronto, o irmão Branham disse que os jovens levariam esta mensagem. Eu sou um jovem. Amém. Amém. Então, o nosso foco nós recebemos a mensagem por muitos preciosos pastores que retornaram, não é para Angola, mas nós temos um povo Umbundo, temos um povo Nhaneca, que precisam ouvir a mensagem. Então, o nosso foco é mais a obra missionária, de formas a fazer conhecida esta mensagem a este povo, que é o nosso povo. Muito obrigada pelas respostas, estão a ser breves e bem claras. Como é que a teologia do profeta molda o entendimento da igreja hoje? É uma questão extremamente pertinente. Primeiro porque, e fez bem a questão, quero primeiro elogiar por ter usado a expressão mesmo teologia do profeta, né? Porque nós na mensagem não percebemos, a maioria não percebe que qualquer visão das escrituras é considerada em sentido geral uma teologia. Sim. E, portanto, a mensagem do irmão Branham, a visão teológica do irmão Branham, e aí eu gostaria de sustentar quando o irmão Branham fala na mensagem companheirismo por redenção, parágrafo 29 da tradução do Message Hub, o irmão Branham diz que
eu vou me soltar em alguma da minha própria teologia. Então, o Branham queria que eu tenha a sua própria teologia, mas que essa teologia, por ser uma promessa escriturística, molda a forma como olhávamos o Evangelho antigamente. Traz uma visão mais profética, não é, em tempo atual, que acaba preparando aquelas pessoas que ouvem esta mensagem ao grande encontro com Cristo no arrebatamento. Este é o foco principal desta mensagem. Então, isso cria em nossos corações essa bendita vontade. Bem, como havíamos dito no princípio da nossa apresentação, um dos maiores focos daqui da nossa entrevista é o decreto do Estado com relação às igrejas. Gostaríamos de saber se o pastor está para a passo deste novo decreto e qual é a visão com relação a este novo decreto sobre a mensagem. Muito obrigado, irmã Sofia Mazoe. Sim, sim. Primeiro dizer que eu só estou sim a par. Por acaso eu já fiz a leitura do decreto. Vi também o currículo que o Estado não é, propõe para que no âmbito da formação do assim chamado ministro de cultos, que na verdade são pastores, devem seguir. Quanto à minha apreciação ao que respeita a este decreto em particular, ele tem muita coisa vazia. Não penso que o legislador, o proponente desta lei, não verificou todos os elementos do que ele pretende defender. Primeiro porque a lei prevê, por exemplo, doutrinas como do judaísmo, do islamismo, mas quando ele trata da formação dos ministros de culto, ele só toma o ângulo dos cristãos. Portanto, esta é uma lacuna muito grande que tem esta lei. E a outra coisa que eu percebo, que é bom que fez a questão sobre a mensagem, não é? É primeiro fazer perceber ao interlocutor, ao irmão que está do outro lado, que a questão de regulamentação para a formação dos ministros de culto não deve ser do Estado. Embora devemos perceber que não é errado. Primeiro porque nós temos como modelo o irmão Branham. O irmão Branham fala, eu teria que mostrar até 2 citações, eu não sei se eu tenho aqui, mas ele nos mostra que o irmão Neville, ele era um teólogo. Ele diz às pessoas que o irmão Neville é uma pessoa formada em teologia. E na mensagem de Dores de Parto, ele diz que eu não sou contra os teólogos, a teologia é o que nós precisamos. Portanto, a teologia em si não é má, mas o resultado que ela às vezes produz é que não é correta. Porque Deus não envia teólogos, Deus não usa teólogos, Deus não envia teólogos. Deus envia pessoas nascidas de Deus que tenham um chamado. Então, esta é a visão que nós temos. Portanto, não deve ser o Estado regular essa questão. O Estado adianta um passo que ela não deveria dar. Não que ela não deva regulamentar a maneira como a igreja, se calhar, algumas atividades devem funcionar. Ela deve. O Estado tem que velar pelo bem-estar, tendo em conta a visão que ela tem do próprio Estado. Mas, em particular, para mim, esta lei peca em muitas coisas, que eu não vou entrar agora em detalhe, a não ser que me questione. Sim. Neste caso, nós poderíamos considerar este decreto como uma ameaça à liberdade religiosa ou uma organização? Prontos. Uma boa questão. Na visão jurídica, na visão do Estado, elas estão tentando organizar. Mas na minha visão, ao olhar para um direito constitucional fundamental, que é a liberdade de religião, ela vem, na verdade, restringir em muito este direito, o que não deve fazer. O Estado pode até
regulamentar, mas não restringir um direito consagrado na Constituição. Portanto, este decreto em particular, ele coloca condições extremamente difíceis para a legalização de uma igreja. Agora, condiciona a questão de um pregador, um ministro de culto ter que ter uma licenciatura em direito, sem, portanto, ter olhado para a realidade do seu próprio país. Na verdade. Não reconhecem, por exemplo, algumas escolas que já existem em muitas igrejas, mas ainda assim tentam regulamentar. Portanto, eu acho que esta lei acaba restringindo um direito consagrado na Constituição. Certo. O profeta nos fala sobre a interferência do Estado na igreja. Eu gostaria de saber como é que o pastor interpreta essa profecia. Ok, prontos. Quando falamos do profeta, não estamos a falar, devemos fazer aqui uma separação. O irmão Brano, portanto, o que o Estado tenta fazer é mais afetar estas organizações religiosas através destes decretos. A mensagem veio trazer um chamado para um povo sair de alguma condição espiritual, mundana, para uma preparação com o encontro com Cristo. Sim. O que o Brano nos chamou a atenção é que haverá o ecumenismo. Aqui sim. Quando o ecumenismo aparecer, do mesmo jeito que aconteceu com Jesus, foi a igreja que entregou Jesus, a palavra, ao Estado, e o Estado interferiu, levando à morte de Jesus, que era a palavra. Portanto, nós entendemos que o ecumenismo será a arma, não é a máquina forte para pressionar os eleitos, a fim de realmente criar-se aqui uma pressão para os eleitos alinharem-se a este sistema ecumênico que, na nossa visão escriturística, é completamente errada, porque depois vai produzir aí o sistema da besta, que eu não vou entrar por aí. Mas, no entretanto, essa interferência do Estado, nesta altura, através deste decreto, na verdade, tem que ver com as organizações e não está a afetar somente a questão dos irmãos da mensagem, mas em todas as igrejas no seu sentido geral. Agora, nós, para o exercício da fé, também temos que ter uma organização. Portanto, isto acaba nos afetando neste sentido, mas isso não afeta em si o exercício, ou a crença, a fé desta mensagem. Okay. Muito obrigada. Segundo a liberdade religiosa e posicionamento da Igreja, qual é o limite entre a submissão à autoridade civil e a obediência à palavra? Uma boa questão que nos é colocada. O limite entre a obediência, que é o que Paulo e Pedro nos falaram na Bíblia, que devemos obediência às autoridades, e a definição das autoridades, a posição das autoridades são sempre feitas por meio de decretos, de leis, nós devemos obedecer, sim. Mas sempre que estas orientações do Estado ferem com a palavra de Deus, a igreja não deve obedecer. E é aí onde vai se dar lugar à pressão. Que o eleito deve aceitar ser pressionado na obediência à palavra, porque o Estado quer que você desobedeça. Então, nós nos limitamos a obedecer o Estado sempre que as orientações do Estado, quer sejam por leis, decreto-leis, legislativa ou decisões administrativas, firam com a palavra de Deus. Portanto, aí nós não vamos seguir. Muito obrigada. Segundo a mensagem do fim do tempo, será que nós estamos a ver esses sinais do final do tempo que o profeta disse para nós nas mensagens? Boa questão. Mas é preciso nós sabermos o seguinte.
O que está por trás de toda essa máquina é o diabo. Sim. É um espírito anticristo que começou lá atrás, desde a fundação da igreja, não é? No cavalo branco, e foi seguindo, mudando de cor até esses últimos tempos. Então, é um espírito anticristo, que é o espírito do diabo, que está trabalhando nisso. Nesse trabalho, claro que usa governos, usa muitas entidades, que vão tomando decisões sem, portanto, eles saberem que estão a ser ungidos por um espírito para cumprir um certo propósito. Portanto, é assim. E, claro, esse espírito vai preparando as condições para a maior de todas as pressões, que será universal, porque nós não olhamos esta pressão como uma pressão, por exemplo, a Angola está a tomar uma decisão, o Brasil não está, a América está. Não, 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 isso tem que ser universal. Mas a preparação, obviamente, que vamos assistindo. Agora, há outros vários sinais que nós já estamos a ver desde muito tempo. O retorno de Israel como uma nação em 48, 46, o seu retorno, 48, a nação. Estamos a ver hoje que o profeta nos falou sobre a vestimenta das mulheres, que Jesus também falou. Estamos a ver a decadência religiosa, que faz o Estado até mesmo começar a querer regular, porque está a ver que a igreja está aí mais distante do que o que a própria sociedade seria. Nós vemos a apostasia religiosa de homens que negam a palavra, porque querem satisfazer os desejos de uma certa escola teológica ou um pensamento teológico de alguém que eles acham que é supremo ou que tem uma voz. E um dos grandes sinais que nós temos, que mostra que realmente estamos no fim, que nós poderíamos aqui citar, primeiro é o que Ezequiel disse, que a presença do profeta é em si mesmo um sinal. Nós recebemos um profeta, o irmão Brana, e isto já é para nós um sinal de que estamos no fim. As obras que o irmão Brana realizou são ainda sinais mais fortes, que ele restaurou a doutrina de volta a uma fé apostólica correta, revelou para nós os mistérios que estavam escondidos na Bíblia e, por fim, revelou para nós, através de sua vida, a manifestação do Filho do Homem, que é um dos últimos sinais que a igreja, na verdade, recebe. Em outras palavras, a noiva de Cristo que creu no irmão Branham não está muito preocupada com o que a Rússia, a América e todos estão a fazer, ou até mesmo com o que o Estado faz. Nós estamos mais preocupados em olhar para nós, saber que o último sinal que a igreja devia receber, ela já recebeu, que foi a manifestação do Filho do Homem. Então nós só temos é que nos preparar cada dia, ficando ao lado do sol, como na linguagem do Ombrano, que é ao lado da palavra, para amadurecer, não é? E essa maturidade chegará ao tempo da colheita, que é a partida para o arrebatamento. Agora, os sinais do tempo, do mundo, são muitos e outros ainda estão por acontecer. Já temos visões que Mombrana teve da vice-presidente mulher, um padre, um presidente americano católico. Todos estes sinais nós estamos assistindo de longe, vendo está aí. Israel está na sua pátria. Agora, os próprios israelitas entendem que estão também quase no fim, porque estão no ano 5.800 e alguma coisa, e eles entendem que só tem que ter 6 dias aqui, 6.000 anos, então eles próprios já estão a consagrar agora um sumo sacerdote. Portanto, nós vemos vários e vários sinais diante de nós. Neste sentido, podemos dizer que existe uma coligação entre os decretos atuais e as profecias como a marca da besta? Pronto, isso é uma questão muito importante. Primeiro, vale lembrar que a questão da marca da besta tem dois sentidos. O sentido espiritual, que nós entendemos que nessa altura as pessoas já estão a ser marcadas com a incredulidade, não é? Portanto, eles estão a ouvir a palavra, eles negam e são marcados. E isto está a acontecer agora. Não precisa um decreto do Estado para isso ter que acontecer. Só precisa ouvir a trombeta da palavra e rejeitar.
Portanto, isso já está a acontecer agora. Depois tem um sentido literal disto, que deve acontecer depois do arrebatamento da noiva. Portanto, e porque nós sabemos que aquele momento vai ser um período de tempo, a questão da marca da besta tem dois sentidos. O sentido espiritual, que nós entendemos que nessa altura as pessoas já estão a ser marcadas com a incredulidade, não é? Portanto, eles estão a ouvir a palavra, eles negam e são marcados. E isto está a acontecer agora. Não precisa um decreto do Estado para isso ter que acontecer. Só precisa ouvir a trombeta da palavra e rejeitar. E, portanto, isso já está a acontecer agora. Depois tem um sentido literal disto, que deve acontecer depois do arrebatamento da noiva. Portanto, e porque nós sabemos que aquele momento vai ser um período de tempo não de tantos anos, obviamente que o sistema que governa o mundo, que é um sistema não de Deus, já tem estado a preparar, quer por decretos, quer por lei, quer por sistemas que eles vão criando, influências, tudo isso eles vão criando, não é, na verdade, para preparar isto. Mas nós não olhamos isto já como o sinal da besta no sentido literal, porque para nós que cremos na mensagem da hora, na mensagem do irmão Brando, entendemos que isto acontecerá depois da igreja partir. Muito obrigada, pastor, pelas questões respondidas. Nós agradecemos pela disponibilidade. Para terminar, gostaríamos de pedir que o pastor deixasse conselhos para jovens crentes, como o pastor bem disse logo no princípio, que o profeta nos manda os jovens levar a mensagem, pregar a mensagem. Então, gostaria que o pastor deixasse algumas palavras de incentivo ou motivação para aqueles que, de certa forma, já ouviram a mensagem, mas ainda não têm a verdadeira revelação, ou para aqueles que ainda Deus fará graça e terão a oportunidade de ouvir esta mensagem. Ok. Muito obrigado. Na verdade, eu queria aproveitar esse momento para ajudar os meus irmãos em alguma coisa ainda sobre este decreto, que é a questão da formação teológica. Sim. Queria dizer o seguinte. A visão da mensagem do irmão Brana, que nós sabemos, é que toda a ciência não vem de Deus, a ciência é diabólica. Portanto, a teologia em si transmite algum conhecimento também. O conhecimento teológico nunca prepara alguém para ser um pregador, para ser um servo de Deus. Daí, nós dissermos que não é um teólogo a quem a palavra de Deus vem, Deus não levanta um teólogo, e assim por diante. Isto não significa, porque às vezes as pessoas entendem assim, como Mombrana me disse, Deus não envia um teólogo, não escolhe um teólogo. Não significa que um teólogo, um homem formado em teologia, não possa ser chamado. Porque o irmão Branham diz que Moisés era um teólogo, passou na formação de teologia. Paulo passou numa formação de teologia. Não é claro que não é a teologia na nossa visão, que nós temos de uma escola assim como tal. Não, mas era uma formação lá de alguém que passou essa teologia. O irmão Neville era um teólogo, uma pessoa formada, e todos eles foram chamados por Deus. Então, há que diferenciar. O chamado de Deus não tem nada a ver com um teólogo. Quer seja uma pessoa teólogo ou não teólogo, Deus, quando chama e capacita, chamou e capacitou. Ele não o envia na condição de um teólogo, o envia na condição de um servo de Deus que tem um chamado ungido por Deus com o compromisso de realizar o trabalho de Deus. Então, não devemos confundir e, a partir daí, achar que, prontos, fazer teologia é pecado, fazer teologia é do diabo, fazer teologia não, isso não é verdade. Eu posso estar a fazer formação de teologia, mas isso não quer dizer que a teologia me dá o direito de ser um pastor, de ser um pregador. E aos jovens, que é a questão que me é aqui colocada, aliás, um conselho, queria dizer o seguinte. O irmão Branham diz para manter essa mensagem pura. E não há ninguém
melhor para manter essa mensagem pura que a juventude. João disse, jovens, escreve-vos porque já vencestes o maligno. E é aos jovens que cabe a responsabilidade de levar esta mensagem aos outros. É importante que se libertem de qualquer espírito que os feche e sejam mais libertos ao tomar esta palavra e cooperar para que esta mensagem vá aos outros, vivendo uma vida correta, obedecendo seus pastores, andando na linha da palavra, lendo muito a mensagem, meditando nela, ouvindo muito as fitas do Mombrana e orando. Eu acredito que deste jeito faremos um bom trabalho. Libertem-se, jovens, da amarração de separação, porque aquela daquela igreja, então não podem comungar. Se outros já viveram assim, não sejam vocês. Unidos fizemos um trabalho enorme, mas cada um preserve a sua posição. E assim a gente consegue caminhar bem. Pois é. O pastor levantou aqui uma questão que, de certa forma, deixou-me com uma certa pulga na orelha, e eu gostaria aqui de ressaltar. Será que a teologia ainda é um problema entre os pastores na mensagem? Fazer a teologia? Olha, se vir aqui em Angola, nos últimos tempos, muitos pastores criaram debates sobre esse assunto. Sim. Porque é mesmo um problema. Sim. Eu penso que esta lei apareceu como uma surpresa. E porque as pessoas já leram muito de Mombrana a condenar a teologia, sistemas teológicos e assim por diante. E prontos, como me dizia um jovem pregador, disse, nós não podemos apoiar a formação teológica porque é o que eu e o Mombrana combatemos muito. O Mombrana nunca combateu a formação em teologia. O Mombrana combateu, condenou a questão que a igreja faz. Para tornar um homem pregador, ele passa numa formação. Se não passar na formação de teologia, então não é pregador. Ora, isso é completamente errado. E é isso que o Branham diz, não pode. Um homem que vai colocado a ser pastor, evangelista, sei o que seja, porque teve formação em teologia, isso é diabólico. Porque Deus toma pessoas que não estudaram e coloca neles um chamado. Agora, fazer a formação de teologia não tem nenhum erro. Como eu disse no princípio, o irmão Neville, diz o irmão Breno, era um teólogo. Estamos a falar de teologia mesmo em formação. Vemos outros pastores, peregrinos, outros eram teólogos. Tiveram formação em teologia. E será que o irmão Branham parou de pregar essa questão da teologia não ser correta? Deus nos chamou um profeta só porque tinha um pastor formado em teologia na sua igreja? Realmente que não. Então, uma coisa é nós pregarmos a verdade sobre isto, que nós não podemos dizer às pessoas que vai na formação de teologia, isso me capacita como pregador. Está totalmente errado. Não pode. Mas eu quero fazer teologia. Vai e faça. A questão é, será que se eu fazer teologia, isso vai tirar algo de mim? Não. Eu podia te dar algumas escrituras, mas o Branham diz assim, um homem que seja chamado por Deus, que se encontrou com Deus, tal como Moisés, tal como Paulo, naquela areia branca, naquele lugar secreto, ele disse, não há teologia, não há igreja, não há homem, não há explicação que vai tirar isso dele. Então, mesmo se eu ir para fazer uma formação de teologia, isso não tira nada de mim, porque eu nunca vou na qualidade de um teólogo. A minha fé descansa eternamente no assim diz o Senhor. Amém. Pastor Alfredo, qual seria a maior virtude de um servo de Deus? Prontos, é uma questão muito profunda que eu nem sei como responder. Mas a Bíblia mostra, na verdade, qualidades de um servo de Deus, quer em Tito quanto em Timóteo.
Paulo nos ensina que um servo de Deus não pode ser um menino das Escrituras, porque se colocado assim, daqui a pouco se torna orgulhoso e erra muito. Não pode ser um ganancioso, um homem que ama o dinheiro ou vai atrás, faz o trabalho por causa do dinheiro. Também não pode ser uma pessoa repreensível, onde tem tanta coisa para lhe apontar erro. Tem de procurar viver uma vida onde, apesar dos seus erros como humano, mas para apontar os seus erros, preciso fazer uma grande ginástica. E, Exatamente. acima de tudo, a maior de todas as virtudes é Cristo, o amor no coração dele. Isso muda tudo. Amém. Sim. Tá bem. A gente agradece pela disponibilidade dispensada para nós. Esperamos ter mais outros encontros para abordar sobre outros temas. Desejamos a todos que estão do outro lado que Deus abençoe. Que Deus abençoe o Ministério do Pastor. Até a próxima. Muito obrigado. Eu, na verdade, é que agradeço Sim, sim. pela vossa equipa. Estaremos disponíveis sempre que puderem nos consultar. E Deus abençoe a vocês. Deus abençoe, amados irmãos, que nos seguiram do outro lado e que continuarão a seguir esses vídeos. Estamos aqui para ajudar naquilo que for possível. Há coisas que eu falei, não mostrei escritura, e nós estamos na mensagem, né? As pessoas gostam de escritura. Então, Sim. se quiserem escritura, nós faremos tudo para fazer chegar.